pessoal, nós voltamos mais uma vez com o nosso podcast Taço Conta, contando tudo para vocês de diversos temas que são relevantes para a sua vida pessoal, para a sua vida empresarial. E, gente, hoje vocês vão ter uma novidade, porque ela é fantástica. Eu já vinha tentando alguns dias aqui, tentando trazer ela, mas essa mulher tem uma agenda, assim, vocês não têm noção. É uma pessoa que eu admiro muito e que eu também já fui vítima dos seus trabalhos. Por que eu estou falando vítima, gente? Porque, na realidade, ela é muito fera e a gente fica hipnotizado com o seu trabalho. Nós vamos falar hoje, sabe o quê? O que realmente é coaching. Para começar, o tema fantástico. E a nossa convidada de hoje, que eu chamo aqui, é Yasmin Sheibub Davi. Yasmin, chega aqui com a gente, por favor. É um prazer, amiga, ver você aqui. Tá? Obrigada. Senta aqui no nosso podcast. Yasmin vai contar tudo para vocês hoje, gente, sobre coaching. Porque coaching, né? Todo mundo hoje é coaching, Yasmin. Não sei se já ouviu falar, né? Que todo mundo é coach. Mas eu estou com uma verdadeira coach aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho primeiro quem é a Yasmin, gente. Bem, a Yasmin é psicóloga e consultora de gestão e desenvolvimento de recursos humanos em empresas. É graduada em psicologia pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ela também tem MBA em planejamento estratégico pela UVV. É especialista em projetos de implantação da função de RH das organizações. É coach, formada pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, com atuação em programas de orientação profissional, gerenciamento de carreira e coaching para executivos. Já foi gerente de desenvolvimento de RH na Aracruz Celulose por 16 anos, GTE de RH na Rede Gazeta e Sistema Findes, proprietária e diretora da Performa Consultora Organizacional, desde a sua fundação. E foi assim que eu a conheci. Yasmin, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o convite nesse podcast, que a gente transformou ele um pouquinho meio que num talk show, onde a gente tem o objetivo de realmente trazer para as pessoas o conhecimento, evidenciando, claro, a capacidade e conhecimento técnico que os nossos convidados têm e levando um pouquinho do que vocês têm para a gente, né? Para a gente entender um pouco. Fico muito feliz de você estar aqui. E vai ser um bate-papo muito descontraído, gente, porque Yasmin é essa pessoa aqui, ó, já veio de verde, veio aqui de esperança, né? Toda fina, toda elegante. Yasmin, conta um pouquinho para a gente primeiro sobre todo esse processo, né? De as pessoas um pouco que banalizaram, né, o coaching, porque todo mundo é coaching. Fala para a gente um pouquinho primeiro sobre isso. Então, Carla, o coaching é um processo estruturado, é uma profissão, e é um processo legalizado que você precisa realmente de uma formação específica. Mas é como você falou, de repente todo mundo é coach. Então, isso ficou banalizado e ficou também, ficou uma coisa até de deboche das pessoas. Não sei se a palavra essa é muito forte. É essa mesmo, tipo piadinhas, tipo, né? Agora piadinha, todo mundo é coach e tal. Mas por que também, Carla? Porque isso gera dinheiro, falando português claro. Por exemplo, na minha formação, na turma, existiam assim, todos os profissionais de todas as áreas. Nada contra. Um profissional pode ser muito bom para fazer coaching. Eu, particularmente, acho que para ser um coach efetivo, bem-sucedido, a formação ideal é de psicologia. E aí podem pensar, Yasmin está puxando a sardinha para a psicologia, né? Porque é a formação dela. Mas, efetivamente, eu acredito nisso. Porque você, com essa formação, você consegue perceber aspectos implícitos, aspectos internos, comportamentais, que não são ditos obrigatoriamente, mas que você consegue perceber. O coach é uma modelagem do comportamento da pessoa? Se eu fosse assim falar a nossa linguagem, né, linguagem comum, que não sou especializada na área, o que é o trabalho, o serviço de coaching? Eu quero contratar uma consultoria de coaching para saber se realmente é o coach ou é uma mentoria. Ok, boa pergunta, Carla. Mentoria, aconselhamento, né? Consultoria, são processos diferentes, né? É terapia. Então, por exemplo, a maioria deles foca, Carla, o passado, principalmente terapia. O coaching foca o presente e o futuro.
E o coaching tem uma questão assim que é diferenciada, porque o coaching ensina o coach, que é como é chamado, a aprender. Ele não dá as respostas, ele ensina o coach a aprender. Então, se em outros processos, até no processo de aprendizado de professor-aluno, o professor dá o caminho e o aluno segue, o aluno é o aprendiz, no coach, o coach ele aprende caminhando. Então, as outras metodologias dão as respostas. Entendi. O coach não, o coach faz as te dá o perguntas. caminho. Exatamente. E o coaching, ele é muito usado assim no mercado, a gente ouve muito falar para cargos de gestão, para cargos de diretoria, CEOs de empresa. Por que é muito mais direcionado para este tipo de pessoa dentro de empresas? Carla, por quê? Porque nas organizações, o que é muito comum é você ver as pessoas com muita dificuldade para trabalhar no sentido de cooperar umas com as outras e obter resultados juntos. Não são resultados famoso trabalho em equipe. Em equipe. Então, fica aquela dicotomia, né, Carla, entre cooperação e competição. E o coaching ajuda as equipes, pode ser um coaching equipe, não é tão comum, mas pode ser uma categoria, ajuda as equipes a trabalharem em conjunto, com base na cooperação. A se permitirem isso. Isso. O problema é que as pessoas normalmente são levadas pelas organizações a trabalharem ora cooperando, ora competindo, e normalmente as pessoas não sabem quando parar de ser cooperativas, quando começar a ser competitivas, e fica uma coisa de muita dificuldade. Então, por que é importante para as organizações, Carlos? Para aumentar a produtividade, para produzir um clima mais afetivo até, um clima de reconhecimento mútuo, um clima de crescimento. O coaching, ele começou... Qual foi o auge dele assim, no Brasil? Você sabe quantos anos que a gente vem trabalhando isso aqui no Brasil? Carla, eu diria que no Brasil, nos anos 80, com um crescimento maior nos anos 90. Que foi quando despontou assim, né, das contratações desse tipo de serviço para empresas. Yasmin, nas grandes empresas é muito comum serviços desse tipo serem implantados, né, serem contratados, porque elas têm uma visão um pouco mais aberta para o mercado e entendem que as pessoas precisam ser trabalhadas para os resultados serem atingidos. Essa regra não é comum em pequenas e médias empresas. Por quê? Porque elas entendem que você tem que seguir, alcançar uma meta, mas não param para trabalhar as pessoas. Então, por isso, muitas vezes, isso não é valorizado. No briefing que você passou, você colocou um pouco da visão desse processo e as razões para ele acontecer. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a visão que você tem? Você já trabalhou em várias empresas, né? A gente trabalhou junto numa empresa que era uma empresa pequena, vamos dizer, de médio porte, que depois foi crescendo, né? Começou pequena e foi crescendo, e que o gestor tinha uma visão diferente, dava valor para esse tipo de coisa. Mas, no geral, como você enxerga isso? Qual seria a razão para essa contratação, para a maioria dessas empresas? Então, Carla, a maioria das empresas contrata, e muitas vezes influenciadas pelo RH. Então, é uma coisa assim, muitas vezes o RH não sabe nem com muita clareza o que está contratando. E aí passa por aquela questão de modismo que você falou. Sendo que, se você não tiver metas claras, e aí está por baixo um sistema de gerenciamento de desempenho, que a gente chama de SGD, você não consegue mensurar essas metas. E a questão da meta é uma coisa assim, fundamental no processo de coaching. Por quê? Nós trabalhamos com, primeiro, o coach vai determinar a sua meta. Ele determina em função do perfil dele, perfil e potencial que é obtido através de um instrumento que você já conhece, específico,
que é extremamente fidedigno e que as consultorias que fornecem, os fornecedores fornecem a partir de uma avaliação do coaching, da empresa do coaching, porque não pode banalizar esse instrumento. Então, a partir do instrumento de avaliação de perfil, e o que o coach quer, porque, às vezes, o que ele quer está acima das potencialidades dele. E ele, pelo processo do coach, ele tem que perceber isso. E o coach ajuda a que ele perceba. Para identificar. Ou seja, passa desde a contratação. É que deveria ser o contrário, né? Eu deveria, na contratação, ter uma análise de perfil para ver se aquela pessoa que eu estou contratando... É porque é um pouco o inverso, né? Eu deveria... Posso estar errada, tá? Mas eu deveria primeiro ter uma análise, contratar uma análise de perfil no processo seletivo para ver se aquele perfil ser humano, estou querendo dizer assim, ser humano. Como é que é aquela pessoa? Uma pessoa altruísta, uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, uma pessoa feliz, uma pessoa triste, uma pessoa que tem boas intenções. Como é que é o perfil daquela pessoa? Ela tem criatividade? Ela tem... Primeiro eu deveria analisar esse perfil, a vaga. Então, assim, essa pessoa para mim não serve, essa serve, fazer uma seleção ali. E essas que eu selecionei, eu trabalhar internamente com as metas que eu determinei. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Não. Normalmente o processo seletivo, até nas grandes empresas, diga-se de passagem, é curricular, né? Talvez uma redação, até quem me ensinou isso foi você, né? Que a gente analisa. Eu aplico isso até hoje, tá, gente? Eu digo para vocês, ó, eu não tenho claro a psicologia dela, mas a redação é tão importante que você vê discernimento de ideias, o alinhamento da ideia da pessoa, que você vê até assim, se a pessoa... Eu não sei dizer o significado, mas a sequência da escrita, é tão legal isso. Claro que o psicólogo avalia com outras coisas, mas eu acho que isso é importante. Então, depois que você contratou, aí você faz outro tipo de análise. Porque você me ensinou uma coisa muito legal, que a gente tem que apanhar primeiro para aprender, que a gente, como gestor, quer sempre colocar alguém no lugar que, de repente, essa pessoa não está preparada para isso, ou não é para aquele lugar, ou ela não quer. E você me ensinou isso, quando a gente fez o trabalho. E isso é importante nessa análise que você falou, né? Quando essas empresas contratam esse serviço, elas já contratam tarde, porque ela deveria fazer antes. Não é? Sem dúvida, Carla. Então, você está absolutamente correta, porque se eu contrato sem o perfil, como você falou aí, deu a experiência, né, que a gente precisa ter, o perfil de carreira, de potencial, o perfil comportamental. Se a gente contrata sem avaliar essas questões, a gente está contratando, via de regra, corremos um risco grande de contratar alguém fora do perfil que a empresa exige. Então, o custo de treinar, de retreinar... É maior do que o custo de fazer uma contratação mais bem elaborada. Porque as grandes organizações fazem hoje um processo de dar feedback, mas tudo isso custa tempo. Não que a pessoa que atenda ao perfil não tenha que receber feedback, tem que receber feedback, né? Mas isso que você colocou é impressionante, o quanto que isso é uma verdade. E o coaching ajuda nesse processo, porque se ele é contratado para resolver essas questões, ele pode atuar em equipe, fazendo com que a equipe, como um todo, defina suas metas, né? Muitas vezes com aval do gestor, e tenha um direcionamento, para não ficar perdida, para não ficar solta. Nesses trabalhos que você já fez com meta, com definição de todas essas razões, esses processos instituídos, pergunta que não quer calar. Você já teve situações que você identificou alguém que não cabia naquele meio, que você teve que ir para o gestor que te contratou e falar assim, olha, essa pessoa não dá. E aí o gestor fala, mas ela tem que dar. E aí, como é que você faz? Porque é muito assim, é a ética profissional versus a prestação de serviços versus ter que fazer algo que é contra a sua percepção, contra o seu conceito, né? O que você falou, é contra a sua formação. Eu sei que não cabe, eu sei que não vai caber. Você já teve essa situação? Já tive. E o que você fez?
Carla, eu já tive essa Nossa, situação. essa respiração, gente. Porque é uma situação complicada, difícil. Eu já tive essa situação algumas vezes. Primeiro, depende muito da relação de confiança de quem te contratou, né? E essa confiança é mútua, até para você poder chegar e colocar com clareza, principalmente baseada em fatos e dados. Se você não tem fatos e dados, é complicado. Por isso que você falou que é importante a formação, porque você tem métricas para poder determinar isso, aí. né? Não, então, no processo de equipe, no processo de tentar chegar nas metas determinadas, você conhece as pessoas que são mais cooperadoras, você conhece as pessoas que são competitivas num nível nocivo e que trazem desconforto e problemas para o resto da equipe, num nível, Carla, em que realmente a pessoa é um peixe fora d'água. Chega a ser uma pessoa danosa ali para aquele meio, né? Uma pessoa danosa. E aí causa estresse na equipe inteira. E, na realidade, muitas vezes, essas questões, até vi hoje não, esse mês é o mês aí a gente está no mês de setembro, né? Agora aqui é um mês da prevenção do suicídio, né? E a gente tem que entender que às vezes não é a empresa muitas vezes que causa, né? São as próprias pessoas ali da própria equipe, porque a competição, como você disse, ela está acima até da própria empresa que você está trabalhando. Sim. É uma competição até consigo mesmo, né? Que tem gente que compete com ele mesmo, você sabe, né? Exatamente. E por isso, Carla, que é importante, porque os gestores, em qualquer nível, né? Supervisores, gerentes, executivos, numa escala mais alta, normalmente eles têm que gerenciar o desempenho dessas pessoas, mas tem que liderar com as pessoas e não sobre as pessoas, que é uma condição que o coach tem. Ele gerencia e ele lidera muito assim, forçando, não sei se essa é a palavra, induzindo o coach à ação. E no momento presente, pensando no futuro, porque qual é o foco? A gente estava falando de felicidade, né? Que hoje é uma coisa muito assim, é um tema muito valorizado e que eu acho totalmente pertinente, porque, como você estava falando, as pessoas estão muito doentes, Carla. E esse ambiente profissional, dependendo dessa dinâmica, acaba por adoecer essas pessoas. Elas ficam sem foco, elas ficam infelizes, elas ficam sem motivação. E por uma questão que nós sabemos, vão ali. Vai potencializando esse sentimento, né? E vai ficando por questões outras. Esse sentimento ele vai potencializando, ele vai proliferando, que é o pior de tudo. Sim. Que não se concentra. É isso e assim, qual que não sei se eu respondi. Respondeu. Porque às vezes assim, o dono fala não e você vai falar, olha, isso aqui, a liberdade que você tem que ter numa contratação dessa é importante, a transparência é muito importante, porque você não vai gerar resultado. Vai passar pelo seu trabalho e vai falar, pô, a Yasmin não gerou o resultado que eu queria, por quê? Na realidade, não foi que você não gerou. Por isso que é importante, por isso que eu te perguntei. Por isso que é importante você deixar claro, olha, na minha opinião, não dá. Mas se você quer, tem que aguentar as consequências do processo. No processo natural de implantação ou de trabalho de coach, quais são os critérios de avaliação que você trabalha? Porque deve ter vários, mas deve ter aqueles que você mais gosta de trabalhar. Então, os critérios de avaliação, Carla, são fundamentalmente um instrumento de avaliação de perfil e, antes mesmo disso, uma entrevista de competências. No caso, só para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo e vendo, o que seria essa entrevista de competências? Ok, a entrevista de competência é diferente de uma entrevista padrão tradicional. Por quê? Porque ela primeiro escuta do cliente, do coach, quais são as competências que ele julga que são importantes para ele adquirir ou para ele desenvolver, com base na empresa onde ele trabalha. E aí eu monto questões, perguntas em cima dessa competência.
de tal sorte, Carla, que a pessoa tem para me fundamentar e garantir que ele tem essa competência num grau ou no outro, esse cliente ele tem que me dizer, não assim, eu tenho essa competência, assim, porque aí todo mundo vai dizer. A questão é mais profunda. Me fale. Eu tenho criatividade, por exemplo. Ok, mas como assim, né? Então, me mostra, me fala uma experiência onde era necessária uma criatividade diferenciada para chegar ao resultado esperado. Se, já para começo de conversa, se a pessoa, cara, não tem essa experiência, nós entendemos assim, não tem a experiência, não tem o que te contar, não tem a competência. E é interessante que você vai sentindo isso ao longo da entrevista, ao ponto, uma vez, eu tive um cliente que ele usou o mesmo exemplo para todo o rol de competências. Esse, para mim, foi inédito. Como se fosse o mesmo caso, vamos dizer. O mesmo caso, para todas as competências daquele perfil. Tipo, vou para a escola todo dia por um caminho diferente, mas eu vou para a escola todo dia. É mais ou menos isso. Agora, Carla, deixa eu voltar um pouquinho naquela pergunta que eu acho que ficou incompleta, quando você me perguntou se já tive esse exemplo. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, seja através de uma pesquisa de clima organizacional, seja através desse processo de treinamento, de desenvolvimento, seja através de um processo de coaching para indivíduos indicados pela empresa ou equipes, nós temos que ter muito cuidado na hora de levar isso para o cliente, para o gestor, para a empresa. Por quê? Se isso não for feito de uma forma extremamente fundamental, extremamente profissional, baseada em fatos e dados, como eu tinha dito, você nunca mais faz um trabalho nessa empresa. Por quê? Não pelo gestor, mas pela equipe. Por que nunca mais faz? Porque as pessoas boicotam. Por exemplo, Você falou que eu estava pensando, você acredita? Normalmente você pode ter um boicote do trabalho porque as pessoas não aceitam certas coisas. Essas coisas, as pessoas se julgam, se sentem, Carla, e a gente, de outro lado, até compreende, as pessoas se sentem traídas, ofendidas, desacreditadas. Exatamente. Então, claro, passa pela maturidade do grupo, passa pela maturidade individual. Eu, de uma forma que eu tento não ser ameaçadora, eu coloco que essa condição ela também pode existir. Porque muitas vezes a pessoa não está feliz e essa colocação primeiro vai para a pessoa, depois vai para o gestor, porque aí eu tendo, Carla, chamar a particular. E aí eu tendo entender a pessoa. Como é que você está? Como é que você se sente? Você gosta de estar aqui? Então a pessoa sente uma preocupação genuína. Eu não vou dizer, eu vou recomendar ao teu gestor de te desligar. Mas uma coisa que eu vou falar para a pessoa eu vou recomendar que você seja tratada de uma forma especial, de ter uma ajuda especial, de um profissional especial. Muitas vezes, Carla, é uma terapia para tratar o passado. Queria comentar uma coisa com você. Muitas empresas, em relação a isso, muitas empresas, não nesse processo que a gente está falando, do processo, pessoal, do coaching, que ela falou primeiro da avaliação comportamental. Mas, decorrente dessa avaliação comportamental, eu tenho colegas, empresários contábeis, que estão contratando serviços de psicólogo para a equipe toda, para fazer sessões de grupo, né? Sessões de grupo mesmo, usando metodologias, né, já conhecidas no meio da psicologia, preocupada com o bem-estar mental das pessoas. E, claro, óbvio, eu sempre falo isso, porque a gente não pode ser hipócrita, né? Eu, como empresária, estou fazendo um trabalho porque eu quero que a minha equipe esteja bem, mas também estou preocupada com o resultado do trabalho, com o cliente. Então, mas pelo menos eu estou preocupada com as pessoas. Então, eu tenho vários colegas de contabilidade que estão contratando psicólogos para trabalhar dentro das empresas e fazerem terapias em grupo. E isso eu acho muito legal, eu acho que vai muito ao encontro do que você está falando. Esse processo de análise de competência é depois você falou análise comportamental, que você vai analisar os soft skills das pessoas.
né? E aí você vai analisar todos os comportamentos que essa pessoa pode ter, ou que ela tem, ou que ela já teve. Tudo. Isso aí, você avalia o passado, não para concentrar no passado, que isso não é o foco do coach. Você faz testes? É feito testes? Não, Não? Teste não. Teste não. Teste fica mais para um processo seletivo, para que ele seja fundamentado, dinâmicas de grupo, para você ver, muito importante, muito interessante, Carla, que aí você vê como que a pessoa se coloca em grupo, se a pessoa desqualifica o outro, se a pessoa valoriza o outro. Mas a pessoa pode não estar sendo honesta, mas a gente percebe, porque em algum momento vai deixar escapulir. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por Sim. exemplo, quando a pessoa desqualifica o outro, ela tem formas sutis de fazer isso, né? Sim. Sabe aquela coisa assim, do pai gritar com você e dele falar baixinho, mas Sim. algo que você vai entender? Ou ele só olhar, tipo, a minha mãe era assim, gente, só do olhar eu já sabia. Ou quando ela falava assim, Carla Cristina, que ela falou o nome, o primeiro nome e o segundo, eu já sei, o bicho vai pegar daqui a pouco. É tipo isso, né? A empresa tem que ter um pouco esse bom senso, Sim, né? sim. Porque você está contratando um trabalho que é muito importante e ele é pessoal. Ele é profissional, mas ele é pessoal, porque você está lidando com a pessoa, com a competência dela, com a habilidade dela, com o comportamento dela, que são coisas que as pessoas, às vezes, até se desconhecem. E eu acho legal isso que você falou. Dentro desse processo, tem mais alguma avaliação que costuma fazer, Yasmin, além da análise de competências e comportamento? O Carla tem um instrumento que é o que sustenta o processo de coaching. Eu fiquei assim, muito gratificada quando eu fiz a minha formação em 2010. Eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching. Como eu te falei lá, existiam vários profissionais de várias formações. E eu era a única, porque era uma turma muito grande, que usava esse instrumento, e tive o aval das coaches, que eram das coaches... As instrutoras, né? As pessoas, né, que eram as coaches de alto padrão, que trabalham com CEOs, só nesse nível assim. E esse instrumento, Carla, ele te dá um panorama geral do seu perfil, te dá os seus pontos fortes, os seus pontos, eu não gosto de falar de fraqueza, mas aqueles pontos que você precisa desenvolver, te dá o ambiente onde você se sente melhor, te dá o ambiente onde você tem dificuldades, por que isso, qual é o seu perfil, se o seu perfil é um perfil mais dominante, se o seu perfil é um perfil mais controlador, se é um perfil mais fleumático, tipo assim, para onde a coisa vai, eu vou. Tipo maré, né? Eu vou exatamente. indo. tipo mar, né? Para onde a maré me levar, eu vou. É isso aí. Cuidado que ela pode ficar parada, hein? Pois é. Ou passar por correntes submersas e você nem perceber. Mas não é verdade? É verdade. Cuidado que você está em cima boiando e o negócio está passando por baixo, você não está enxergando. Então, só para te dar exemplos. Então, esse perfil vis-à-vis o perfil do cargo, às vezes eles se confrontam. E aí o cliente decide. Ele vai decidir, o coach, se ele quer empenhar-se nisso, mesmo ele sabendo, percebendo que vai ser um custo emocional, inclusive, ou ele pode decidir, porque, de novo, a ação é dele, a decisão é dele. Ele pode decidir que o custo-benefício não vale a pena. E ele pode migrar para uma outra carreira. Muitas vezes, Carla, isso é extremamente comum, as pessoas no nível assim, de especialista ou de coordenadores, uma gerência média, aspiram ao cargo de gerente, no nível superior. E para ter os mesmos benefícios, e muitas vezes não tem perfil para isso. E até sabem, algumas vezes sabem que não tem um perfil, mas aspiram e tentam para poder ter benefícios iguais, para poder ter salário melhor.
E se a organização não está bem avaliando bem essa equipe, essas pessoas, acabam promovendo. Você falando agora, eu lembrei de um filme que eu vi essa semana. Depois eu vou te fazer uma pergunta, mas só para você tomar uma água e você relaxar. Eu vi um filme essa semana, muito engraçado. É, uma menina loura, eu não estou lembrando agora, mas a menina loura, ela sempre se sentiu muito feia, porque ela era mais cheinha, e ela sempre se sentiu muito feia, achava que ninguém gostava dela, ela trabalhava no subterrâneo assim, de um prédio, na área de marketing, entregando relatório, e a empresa é uma empresa de cosmético, de produto, né? E a dona é uma menina nova, um menino novo, super bonitos, magros, aquele perfil, né? Perfilzinho louro, não sei o que, aquela coisa. E aí ela caiu na academia e bateu a cabeça. E aí, quando ela caiu e bateu a cabeça, ela levantou, assim, andando de bicicleta na academia, bateu a cabeça, ela foi tomar banho e ela falou, nossa, como eu tô linda. Mas ela não tinha mudado nada. Como eu tô gostosa, como eu tô inteligente. Ela se sentiu um espetáculo. E aí ela chegou na empresa e se candidatou a uma vaga, porque ela falou assim, agora eu tenho perfil para ser secretária. E aí a diretora falou assim, Yasmin, não, mas você vai ganhar menos. Ela, não, mas eu tenho perfil, porque eu sou o perfil dessa empresa. Eu sou loura, eu sou bonita, eu tenho postura, eu tenho competência. E aí, quando ela foi andar para entregar, servir alguma coisa lá, ela tropeçou e caiu. E aí ela falou, nossa, desculpa, tinha alguma coisa aqui na frente me interrompendo. Ela não conseguia, ela estava se vendo, mas ela não conseguia enxergar que ela não era aquilo que ela realmente era, porque ela tipo, bateu uma autoconfiança. E aí alguém virou para ela e falou, por que de ontem para Para hoje hoje, você teve você. essa alta confiança? Ela falou, vou te ensinar. Olha para você é muito melhor que isso. Então, às vezes, isso acontece também. É, Que as pessoas são tão às vezes, elas mesmas são autocríticas autocríticas demais. demais. E aí, de repente, você pode deixar isso um pouquinho de lado e você tentar enxergar a realidade. E alguém de fora enxerga muito melhor, Yasmin. Muito melhor. Alguém traz a gente para o prumo. Então, aí você falou um outro ponto extremamente importante, Carla. O coaching possibilita que a pessoa se enxergue melhor, porque nós precisamos do olhar do outro para a gente se conhecer também. Da mesma forma que numa organização no próprio coaching, você recebe feedback. E o feedback amplia a sua visão, né? Até o Jung, ele fala uma coisa muito importante, que quem olha para fora enxerga, quem olha para dentro desperta. E esse olhar para dentro passa por você se conhecer. Então, essas questões são extremamente importantes. E acho mais, Carla, eu acho que quando as empresas contratam psicólogos para fazer trabalho em equipe, eu acho que tudo isso é válido, mas tem que estar claro qual o objetivo e mais que resultados essa empresa quer obter. Senão cria uma frustração para quem presta o serviço e para quem contrata. E quem participa, então, nem se fala. Fica uma coisa frustrante, fica uma coisa que, assim, se o profissional que vai prestar o serviço não deixar isso muito claro, ele vai ser penalizado, como você falou, no sentido assim, o trabalho não é legal, e aí o mercado, você sabe como é que é. Isso em 2 tempos se espalha no mercado. Yasmin, quero fazer 2 perguntas. Não sei se você vai poder responder, mas qual foi o caso mais inusitado assim que você já teve de assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer quando você desse trabalho de coaching em sua empresa, sem dizer o nome e tal, por questões éticas, mas o trabalho mais inusitado que você teve. E esse mundo atual que a gente está vivendo, essa geração Z, dos 19, 20, vamos dizer aos 30, assim, 35, como que está sendo trabalhar com essa geração nesse sentido? Que não aceita crítica, muda de opinião muito rápido, sai da empresa por qualquer coisa, muda de empresa por qualquer coisa. Como é que está sendo lidar nesse processo aí? Olha, Carla, normalmente essas pessoas entram nas organizações, pela minha experiência, como trainees. Se o programa é bem estruturado e teve suas metas bem definidas, e as áreas e o perfil das pessoas para determinadas áreas, ele tende a ser melhor em termos de resultado. Mas é como você falou, a médio e longo prazo, nós perdemos os trainees, um investimento
Por isso que eu vai estou por perguntando. água. É uma curiosidade, porque a gente está passando um momento muito difícil na mão de obra, entendeu? Sim, Muito sim. difícil. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque todo treinamento... Acabei de vir de 2 congressos agora, um em setembro, em agosto, e tem assuntos agora de recursos humanos de pessoas, né? A gente está vivendo um momento em todas as áreas Agora, muito difícil. Por isso a pergunta, como é que é isso, né? Então, mesmo fazendo o dever a empresa fazendo o dever de casa, ainda corre o risco todo esse trabalho, desse gasto, ele não ter o resultado esperado, porque a pessoa sai antes. E o caso inusitado, fala para mim. Então, eu estava aqui pensando. Qual foi o caso mais, assim, caso terrível? Terrível. No sentido, assim... No sentido de ruim mesmo. Para ser claro, no sentido de ruim. Sentido de ruim. Deixa eu aqui pensar. Carla... É uma boa pergunta. Pensa naquele assim, tipo, cara, não deu certo. Ah, sim, lembrei. E é interessante como a gente não pode deixar de dar atenção ao seu feeling, à tua primeira impressão, principalmente quando ela começa, Carla, a ser corroborada por esses instrumentos. Foi um cliente que me procurou, indicado por outro cliente, normalmente é assim, graças a Deus. E esse cliente, ele era uruguaio. E chegou lá, assim, arrogante. Aí eu falei, bom, vai ser bom para trabalhar essas questões, para ajudá-lo e tal, né? E aí, o primeiro processo, nessa primeira entrevista, Carla, é tentar identificar o que levou esse cliente a me procurar. Porque muitas vezes ele precisa de terapia. E eu não vou resolver o problema dele, não vou ajudá-lo. Mas, ok, entendemos que a questão era coaching, porque um relacionamento complicadíssimo com a equipe, ele era um gestor, embora isso possa, normalmente tem um fundo psicológico, a coisa não é solta, a coisa é interdependente, mas o coach poderia ajudá-lo no sentido dele descobrir novas ações, melhorar a sua performance, enfim. E, Carla, quando veio o instrumento de avaliação de perfil e potencial, e veio a devolutiva, que a entrevista de devolutiva é um marco. Você lembra? Eu lembro bem. Você lembra bem. Eu lembro bem. Eu lembro bem que é muito interessante que quando o coach é um homem ou quando é uma mulher, eles falam para mim, Yasmin, mostrei para minha esposa, e ela falou, falo isso para você desde sempre. Precisou a consultora. Precisou contratar alguém para poder dizer para você o que eu já falo dentro de casa, né? Muito legal. Isso gratifica a gente, né? Mas então, quando veio a devolutiva, a maneira como ele se posicionou durante a devolutiva, porque normalmente, né, Carla, é um impacto, mas um impacto positivo, no sentido que a pessoa se sente segura, se sente confiante no seu profissional. Ele, poxa, o negócio aqui eu estou me vendo, pode me ajudar realmente. E ele adotou uma postura de negação permanente, ele usava o relatório de uma forma assim, até pejorativa, e aí eu trabalhei isso com ele, né? E fiz um contrato com ele. O que ele queria efetivamente? Se ele queria mudar ou se ele queria mudar o processo, porque o processo era aquele. Então, se ele não partisse do princípio de que ele tinha dificuldade, determinasse quais ele queria trabalhar, que é uma definição dele, o processo teria que ser interrompido. Aí dei a oportunidade dele pensar. Isso que eu ia te perguntar, e aí, ele parou o processo? Parou. Sentiu que ele não ia, talvez, suportar o processo, não era aquilo que ele esperava. Eu sempre digo que 3 palavrinhas atrapalham muito os gestores: ego, vaidade e arrogância. Então, todas... Estão todas tudo na sua medida certa é bom. É legal você ter um ego na medida certa. É até bom você ser um pouco arrogante, porque senão as pessoas meio que ter arrogância e firmeza, né, você ter segurança são diferentes. Mas a segurança bem medida, quando ela ultrapassa, ela vira arrogância, né? E
essa coisa de você querer impor o tempo inteiro o seu pensamento e você é sempre bom, você é sempre o melhor, é o que faz a pessoa ter a negação. Porque ela não quer se aceitar como ela é. Mas eu acho que o pior disso tudo é que a empresa nunca vai ter o resultado que ela quer também. Porque eu não consigo admitir o que eu sou, imagine admitir o que a empresa resulta, né? Então é importante a gente saber isso. Yasmin, para a gente concluir, quero saber fazer a última pergunta aqui para você. Hoje, com toda essa mudança de contexto mercado, que nós estamos vendo uma mudança de contexto mercado. Cuidado com o que se fala, cuidado com o que se ouve. Politicamente correto. Politicamente correto. Essa coisa meio chata aí que está acontecendo no mundo aí. Como que está sendo o coaching com esse mercado hoje, na sua visão profissional? Continua na mesma pegada? Teve que se adaptar a essa nova realidade, como você fez, vai falar assim, não vou falar fraqueza, como é que é? Não vou falar fraqueza. Mais pontos da isso, então, até isso, né? A gente antes você viu o relatório, fraquezas e, né? Pontos positivos e negativos. Então, não vou falar ponto negativo, vou falar pontos mais sensíveis. Tipo assim, até essa coisa do politicamente correto. Como que está isso no coaching? Ele seguiu, continua na mesma linha, adaptado, está mudando a linha dele para atender esse mercado, para continuar com a sua importância, né? Com a sua pujança que tem. Como é que está isso hoje? Boa pergunta, Carla. Não faz parte da minha realidade, não. Não sinto isso acontecendo, não me sinto assim direcionada. Refém disso. Refém disso, não me sinto. Um cuidado que a gente tem que ter nesse processo, eu acho que em qualquer processo que inclua pessoas, é preservar a dignidade e a autoestima da pessoa. Porque sem isso você não pode trabalhar. A pessoa que se sente agredida, como você falou aí, humilhada, ela perde o sentido, ela não produz, ela fica infeliz. Não é verdade? Principalmente se isso, como você falou, estiver do lado uma pessoa que tem essa postura sempre. Principalmente se essa pessoa for um gestor, que não tem perfil para gestor, diga-se de passagem, né? Enfim, então, isso não é uma realidade para mim, não, Carla. Agora, por que a gente evita falar em fraqueza? Porque a gente, às vezes, concentra muito nos pontos que a pessoa tem que desenvolver, as fraquezas. Quando, muitas vezes, é mais produtivo você concentrar naquelas habilidades que a pessoa já tem e potencializá-las. Que aí as fraquezas vão acabar desaparecendo naturalmente. Isso aí. Em contabilidade, a gente também trabalha disso. Vamos concentrar no que está certo e o que está errado a gente diminui depois com o tempo. Transformando em números igual, né? Yasmin, muito obrigada por você estar com a gente no Taço Conta. A gente teve um papo muito legal sobre o que realmente é coaching, tá? Com a Yasmin Sheibubi, tá aqui com a gente, tá? E foi muito legal. E, ó, gente, não deixem de curtir as nossas redes sociais, né? A Taço tá aí no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Instagram, com os nossos cortes. E nosso vídeo aqui completo, nosso podcast completo, você pode ver tanto no Spotify quanto no YouTube, que vai estar lá para você. Na próxima semana a gente volta com mais podcast Taço Conta aqui, também falando da área humana, porque o humano tá em foco, gente, tá? Mas com outra convidada e também mulher, porque a gente tá meio feminista ultimamente, tá?